Bom, eu vou começar contando da minha mãe, que sempre frequentou a igreja, e eu e minhas irmãs ia com ela e tal, e meu pai na época ele não era convertido, ele se foi converter depois do nascimento da minha irmã Mirella. Ele ficou 2 anos na igreja e depois de 2 anos ele acabou se afastando, desistiu de tudo, e aí começou a história da minha vida e da minha mãe. E foi que a gente sofreu bastante coisa, mas a minha mãe, assim, sempre firme e tal. E eles foram se separar quando eu tinha 12 anos. 12 anos, e aí a menina sofre e tal pelo relacionamento dos pais. E eu fiquei bem chateada, só que, assim, sempre tinha o amparo dos meus tios, da minha família, que nunca me deixou e tal. Só que eu sempre queria aquela família de volta e eu ia pra igreja e falava, Jesus, traz meu pai de volta e tal. E eu fui crescendo até que me conformei, acabei me acostumando, porque por questões tipo de achar que normal a separação dos pais. E aí eu cheguei aos meus 17, 18 anos e eu peguei e falei assim pra mim mesma, nossa, eu nunca fiz nada, eu quero sair e tal. E eu sempre assim, antes eu não tinha aquele problema, hoje eu vou faltar de algum compromisso ou não vou ter uma vida com Deus, porque pra mim isso não fazia diferença, sabe? Eu sabia que ele era bom, mas não sabia que isso tinha uma importância pra mim, sabe? Pro meu crescimento. Então eu nunca liguei muito. E com os meus 17 anos pra 18 eu falei, vou sair, vou fazer o que eu quero. E deixei de ser aquela menina, sabe, que seguia a mãe, ouvia as pessoas, eu fiquei bem rebelde, eu fiz a minha mãe sofrer pra caramba, eu falei que nunca ia fazer com ela o que meu pai fez e eu fiz pior. Então, querendo ou não, eu peguei uma carga pra mim, assim, que eu tinha muita vergonha, tipo, eu cheguei a um tempo desacreditar de Deus, sabe, desacreditar de Jesus, porque pelos traumas que eu tive, assim, a influência do passado do meu pai. Então eu falava assim, sabe, quando a pessoa cansa e não quero mais. E aí eu fiz a minha vida assim com 17 para 18 anos e fui vivendo, sabe? E eu percebi que já estava passando do limite meus comportamentos. Até que eu parei pra pensar e eu vi que eu fiquei uma pessoa depressiva. Porque eu tinha noites perturbadas, eu tinha medo de ficar sozinha e eu ia preenchendo nas pessoas aquilo que eu ia encontrar só em Deus, sabe? E eu sempre quebrava a cara em tudo. E aí eu peguei e falei pra minha mãe, sempre falava, Monique, vigia, sabe? Aquela coisa de mãe preocupada. Eu não tinha temor nenhum até, então eu pedia a morte, sabe? E eu era uma pessoa que já tava chegando a esse nível de querer morrer, de querer acabar com aquela vida, porque, sabe, eu fui tomada de certa forma que eu não tinha amor mais nem pela minha mãe, por ninguém. Eu não tive mais amor por mim, sabe? E eu tinha muita vergonha de falar, Jesus, me salva, me perdoa, porque eu falei assim, sabe quando você fala assim, Jesus, você não existe, com aquele ódio, aquela dureza pela sua dor que você tem? E aí foi em setembro isso, e em setembro de 2015 teve um batismo, e aí foi na chácara do meu tio e minha mãe teve que ir pra ajudar a organizar. E aí, tipo, esse dia eu tava assim, quebrada por dentro, realmente eu já tava num estado assim, de uma menina muito debilitada, assim, sabe, que dava pra ver que não era eu, assim, aquela menina mais amorosa, alegre, não tinha mais aquilo em mim. E eu tinha muito medo de morrer e ir pro inferno. E eu falava assim, porque eu sentia que eu ia morrer, sabe? Eu dormia e eu sentia coisas assim, fora do comum, eu via as coisas, então, tipo, a hora que eu ia dormir eu sentia me sufocar, eu sentia alguém querendo me matar e eu passava a semana inteira acordada. E nesse dia que ia ter o batismo, eu não dormi. Eu falei, imagina, se eu morrer, eu pensei, vou ter uma oportunidade no outro dia, porque eu sei que eu não vou ter a vergonha. Enfim, eu não consegui falar com ninguém. Quando todo mundo chegou, eu me isolei e eu falei assim, nossa, eu preciso falar isso pra alguém.
Uma coisa que eu sou é bem cara de pau, de chegar em alguém que eu não conheço e pedir alguma coisa. E eu cheguei numa mulher que chama Trícia e falei assim, viu, você pode conversar comigo? E eu precisava falar aquilo que eu tava vivendo, porque eu sabia que era coisas assim, que não era, como pode dizer, normal, era sobrenatural que eu tava assistindo. Eu não ia falar isso pra minha mãe, que eu sempre tive medo também de alguma coisa se manifestar e tal. E eu falei com ela, ela foi super amorosa comigo. E aí ela falou, você quer aceitar Jesus? Na hora eu falei assim, sabe, aí veio aquele bloqueio, tipo, de medo. Eu falei, nossa, depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu falei, de não acreditar que ele é um pai e tal, ela falou, não se preocupe, né, entregue sua vida, ele está acessível e hoje ele preparou esse tempo. E aí eu entreguei pra ela assim, falei, eu quero entregar minha vida pra Jesus e aí eu fiz a oração de confissão e na mesma hora eu senti, sabe, coisas que eu nunca tinha sentido, tipo, de me limpar na hora. E, tipo, eu senti, é uma coisa muito boa, eu me senti muito aliviada, me senti, tipo, tendo várias correntes mesmo, assim. E aí, era de um sábado, eu ia até o domingo, aí eu falei, não, eu vou pra igreja, né? E é a mesma igreja que eu frequentava desde pequenininha. E aí eu fui, aí o pastor falou, né, quem queria entregar a vida pra Jesus, que fosse lá na frente. Eu sabia que eu tinha feito isso, mas eu queria mostrar pra todo mundo que eu tomei essa atitude. Porque muitas pessoas sofreram com o que eu tava passando, né? E aí eu fui lá na frente e sabe, assim, o meu rosto mudou muito, a minha feição. E desde então eu vi que Jesus, as mesmas coisas que eu sentia ruim, eu senti o dobro da presença de Deus boa nas minhas madrugadas, sabe? O cuidado. Até então era muito papo, sabe? Meu nível assim. E aí eu peguei e falei, obrigado, né, Jesus, por você não ter desistido de mim. Porque depois que eu me converti de verdade e eu vi a importância, o que é ter Jesus por perto, eu zelei por aquilo, sabe? Até então, uma das pessoas que me ajudou bastante foi o Alexandre, né, Carmona, que mesmo estando fora, tipo, me abraçava, me ajudava e tal. E eu agradeço, sabe, porque foi através também dessa pessoa que eu vi que tinha, assim, Jesus. E outras minhas famílias e tal. E hoje eu tô aqui, sabe, contando o que Jesus fez na minha vida. E eu vivo coisas extraordinárias, tenho amigos verdadeiros. E eu vejo o cuidado de Deus comigo hoje. Eu tô vivendo sim os sonhos dele. Hoje eu tenho um relacionamento com uma pessoa que eu achava que eu nunca ia ter na vida, sabe? E eu agradeço porque, sabe, ele me tirou realmente das trevas, da escuridão. E eu vejo que hoje eu vim, sabe, pra ser luz, sim. E eu tenho mudado, sabe? Antes eu era uma pessoa muito amarga, não sabia perdoar. Eu guardava assim em mim, eu era uma pessoa que guardava e soltava. Eu nunca era uma pessoa que chegava em alguém, sabe? Falava e tal. E é isso. E ele transformou a minha vida e hoje eu penso assim, eu não posso abandonar tudo isso por ele, sabe? Hoje eu reconheço o que é ele em minha vida. Não falar, você vai sair da igreja ou você vai parar de fazer alguma coisa por si, mas não, eu penso em quem ele é e por que ele me chamou, sabe? E eu agradeço, sabe, por isso. E agradeço mais ainda pela família que eu tenho, assim. E através de mim eu creio, sabe, que o meu pai, sim, já tá sendo transformado e as feridas que eu tinha também com a família do meu pai já foi curada, sabe? E então eu agradeço, porque eu sei que tudo tá começando de novo na minha vida. E é isso. Ele me salvou e eu sou feliz e grata. Porque hoje eu posso dizer que eu tenho um pai eterno, que eu sempre fui carente nessa parte de pai e hoje eu sei que ele é por mim, sabe? E eu amo ele.